amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. No final de semana do 28º domingo do tempo comum, do ano B do ciclo litúrgico que estamos vivendo, a Igreja propõe a reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Marcos muito conhecida, sobre um jovem rico que questiona Jesus sobre o que deve fazer para ter a vida eterna e sobre sua resposta ao que Jesus lhe indica. O texto é o seguinte: tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele entristeceu-se com estas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E, olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou filhos ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Vamos procurar compreender alguns aspectos desta passagem. Comecemos pelo modo como o jovem se apresenta. Ajoelha-se diante de Jesus e o chama de bom mestre. O fato de ajoelhar-se mostra quanto ele estava considerando Jesus. Jesus responde que só o único Deus é bom. Embora a palavra único não esteja na nossa tradução, o termo usado por Marcos em grego é este: eis ho theos. Eis significa único, theos é Deus. Esse único Deus é o Deus dos israelitas, que eles louvavam 3 vezes ao dia por meio da oração do Shema, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O próprio Jesus recitava essa oração 3 vezes por dia. Portanto, na conversa com o jovem, Jesus menciona o texto da Escritura que é o fundamento do monoteísmo. Há um só Deus. Não nos precipitemos deduzindo, como alguns, que com isso Jesus negava ser Deus e que talvez se visse como um profeta ou o Messias de Israel apenas. É importante, para entender o que Jesus diz, lembrar que ele, muitas vezes, fala através de enigmas. E de qualquer forma, ele não diz aqui, eu não sou Deus ou eu não sou o bom.
Jesus fala enigmaticamente, mas fica implícito que está conduzindo o jovem a ir além da aparência humana de Cristo e reconhecer que ele não é apenas um bom mestre, mas que de fato é o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que veio do céu para salvar seu povo, conforme for anunciado pelos profetas. Isso fica claro quando, logo em seguida, diante da questão fundamental do jovem, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus não o orienta simplesmente a aceitá-lo e segui-lo, embora isso esteja subentendido. Jesus alerta para o cumprimento dos mandamentos dados por Deus a Moisés e cita alguns da segunda tábua dos 10 mandamentos, que dizem respeito ao relacionamento com o próximo. O texto está no capítulo 20 do livro do Êxodo. Dizendo o jovem que já os cumpre, Jesus lhe afirma que está faltando alguma coisa. Os israelitas não teriam dito isso, pois para eles cumprir os mandamentos bastava para a vida eterna. Jesus era um israelita, mas era mais, era Deus. Por isso diz que algo ainda falta ao jovem e tem autoridade para dizê-lo. E continua: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e então segue-me. A passagem mostra que o jovem estava apegado à sua riqueza e não queria ser discípulo de Jesus. Aqui vemos uma confirmação de que Jesus não negou ser Deus, porque se estivesse dizendo isso, e que só o único e verdadeiro Deus é bom, significaria que ele mesmo não era bom como Deus. Por que então faria o jovem essa nova exigência adicionada aos mandamentos? Para entrar no reino dos céus, o jovem deveria desapegar-se dos seus bens e segui-lo. Isso não faria sentido. Porém, se ele é o Filho de Deus descido do céu, encarnado, esse chamado radical que ele faz ao jovem, para que, além de cumprir os 10 mandamentos dados por Deus, seja seu discípulo para entrar no reino, passa a fazer sentido. Quem tem autoridade para adicionar algo aos mandamentos? Somente o próprio Deus. O mesmo bom Deus que deu os mandamentos e a oração do Shema, agora se tornou homem em Jesus Cristo. Esta foi a interpretação da Igreja desde os primeiros séculos. Por exemplo, São João Crisóstomo, nas suas homilias sobre o Evangelho de Mateus, 63, número 1, no século IV, explicava o seguinte: quando Jesus diz ninguém é bom, ele não diz isso para mostrar que não é bom. Longe disso. Pois ele não diz, porque você me chama de bom, eu não sou bom. Mas ninguém é bom, isto é, nenhum ser humano. Em outras palavras, ele está tentando fazer o jovem reconhecer o mistério da divindade que está implícito em ele se dirigir a Jesus como um bom mestre. Olhando os evangelhos, vemos que Jesus faz isso muitas vezes. Ele não enfia a verdade sobre a sua identidade em nossas gargantas. Ele não força ninguém. Ele sempre faz perguntas porque quer que a fé nasça e que se confie nele. Quanto ao nosso jovem de hoje, Jesus quer que ele faça a escolha de ser seu discípulo e aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como o único Deus bom que agora se tornou homem. Na verdade, essa é a única razão pela qual alguém desistiria de tudo e seguiria Jesus. Porque Jesus não é um mero mortal. Ele é, de fato, o único Deus, o Deus mencionado no Shema, que se fez homem, se encarnou e viveu entre nós como nosso Salvador e como nosso Messias. Percebe-se como o chamado de Jesus foi radical quando a resposta do jovem foi ficar triste e ir embora, porque tinha muitos bens. Preferiu suas posses a ser discípulo de Cristo. Jesus, então, usa essa trágica rejeição para ensinar todos os discípulos e o restante dos seus ouvintes o perigo espiritual da riqueza, pois diz: como é difícil para o rico entrar no reino de Deus.
Aqui Marcos afirma que os discípulos ficaram assombrados com essa afirmativa. Isso porque no Antigo Testamento, e ainda no primeiro século da nossa era, para os judeus, a ideia era de que a riqueza era um sinal de bênção divina. Podemos lembrar a figura de Jó, que tinha muitos filhos, rebanhos, ou de Abraão, o patriarca abençoado por Deus, que tinha tribos, gado, riqueza. Claro, tudo que é bom é bênção de Deus. Mas no que diz respeito à meta última do homem, a vida eterna, Jesus deixa claro que a riqueza é espiritualmente perigosa e usa aquela famosa imagem da agulha e do camelo. Como em outras ocasiões, Jesus não retrocede no seu ensinamento, ainda que pareça difícil para quem o escuta. Ao contrário, enfatiza que o perigo está em apegar-se à riqueza, pôr a confiança naquilo que se tem e não em Deus. E para confirmar esse perigo é que acrescenta aquela frase: é mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Já temos visto em nossas postagens como os mestres da época, e Jesus como mestre, usavam hipérboles, exageros, para levar os seus alunos a fixarem a mensagem que estavam dando. Foi assim há pouco tempo, em Marcos 9, quando Jesus disse que se a mão, o pé, o olho levam alguém a pecar, devem ser tirados. Claro que ele não estava mandando a pessoa arrancar o membro, mas sim sinalizando para a gravidade do pecado e o perigo do pecado. O mesmo acontece aqui. Se pensarmos no camelo como o maior animal conhecido naquela região na época, e pensarmos no tamanho de uma agulha, não seria difícil, mas impossível, ao camelo passar pelo buraco da agulha. Assim é muito difícil a quem está apegado aos seus bens entrar no reino. Quando os discípulos respondem: quem pode então salvar-se? Jesus aproveita para dar mais um ensinamento. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Todos nós temos tentações de nos apegarmos às nossas seguranças, sejam bens ou outras, de confiarmos em nós mesmos ou em outras pessoas. Todavia, sem a graça de Deus, não conseguiríamos entrar no reino dos céus. Jesus, portanto, consola a fraqueza humana, indicando que a graça se faz presente e torna possível o impossível. Não é por si próprio que o ser humano alcança a vida eterna junto de Deus. Não adianta apenas esforçar-se e lutar sozinho para fazer o bem, embora seja necessária a nossa participação. Mas a realidade é que, além de respeitar os mandamentos e ser fiel a Cristo, precisamos da graça de Deus para vivermos como verdadeiros discípulos, que chegarão à comunhão eterna com a Trindade. Mais um aspecto importante nesta passagem: os mandamentos que Jesus cita ao jovem. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Todos eles fazem parte da segunda tábua de Moisés, dos 10 mandamentos. E assim podemos perceber como é importante realizar em nossas vidas o conteúdo desses mandamentos em relação ao nosso próximo. É, segundo Jesus enfatiza, uma parte essencial do que significa ser seu discípulo e essencial para entrar no reino dos céus, a vida eterna sobre a qual o jovem perguntara. Não basta ficar somente no relacionamento com Deus, porque, para sermos família de Deus e um dia estarmos com Ele nos céus, precisamos amar o irmão. Para confirmar tudo isso, a leitura do Antigo Testamento, também proposta para este final de semana, é do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. O rei Salomão está falando que, como ser humano, teve o mesmo nascimento de todos e terá o mesmo fim. Então diz o seguinte: assim, implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim.
Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu a amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que da claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. Salomão está afirmando que a riqueza não se compara à sabedoria. É uma afirmação que contraria o desejo de muitos de poder, riqueza, fama, tronos, joias, ouro, beleza. E esses fazem de tudo para alcançar estas coisas. Mas, conforme Salomão, são como areia, sem valor comparadas à sabedoria e à divina sabedoria que ele pediu a Deus. É interessante que ele fala da Senhora Sabedoria. Não se trata da visão de tantos hoje, para os quais filosofia é algo entediante, abstrato demais. Sabedoria significa, em grego, o amor da sabedoria, a amizade com a sabedoria. É o melhor que se pode buscar, como o amor. E perseguindo a sabedoria, as outras coisas boas virão, e as mãos ficarão cheias de incontável riqueza. Trata-se da riqueza espiritual. Quando Jesus convidou o jovem a deixar suas posses e segui-lo, estava dizendo mais ou menos isso. Se você guarda os mandamentos, deixe seus bens e venha seguir-me, e terá um tesouro, não na terra, mas nos céus. Um tesouro que não desaparece, que nem ladrões nem doença podem tirar de nós. Diante de tudo isso, o Salmo, que é a nossa resposta à leitura do Antigo Testamento e a linka com o Evangelho, diz assim: ensinai-nos a contar nossos dias para que tenhamos um coração sábio. É uma prece para que Deus nos dê um coração assim, vontade e desejos ordenados para a sabedoria, o amor à verdade e à fé. Fomos feitos para conhecer e amar a verdade. Para isso Deus nos deu a inteligência, para crescer no seu amor, porque Ele é a própria verdade. Talvez isso tenha sido um pouco esquecido. Precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria, entendimento, nos faça amar sua palavra e sua verdade. Pedir a graça para amar seus ensinamentos, que estão na Bíblia, através da igreja, na tradição, no catecismo, nos papas. Amar também a sabedoria dos santos, tão ligados a Deus. Pedirmos que isso seja o tesouro da nossa vida, esteja no centro. Saúde, beleza, riqueza, bens materiais são secundários. Essas leituras, portanto, são um desafio para examinarmos como tem sido nossa oração, como têm sido as nossas súplicas a Deus e onde estamos colocando a nossa confiança e a nossa segurança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.